Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estamos chegando na reta final dos campeonatos estaduais e você pode acompanhar com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe, o link está na descrição do vídeo e você vai acompanhar a reta final de todos esses campeonatos estaduais ao longo do país. Você vê os lances, estatísticas, você pode acompanhar minuto a minuto cada partida, cada decisão. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e tem aí o OneFootball na palma da sua mão, que é o melhor aplicativo de futebol. Pois então, galera, vamos falar um pouco sobre essa preparação do Flamengo. Agora, mais do que nunca, a temporada começa, né? Agora em abril, no próximo dia 1º, vamos falar do começo de uma temporada onde tem Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E, no final do Campeonato Estadual. Antes, passa por uma notícia ruim. Arrascaeta, fora. Não nos surpreende. Fora por um tempo relativamente importante, sobretudo para uma equipe que precisa de resultado e para uma equipe que vai começar as grandes competições. O Arrascaeta não joga as decisões do Campeonato Estadual, não joga Libertadores e não joga Copa do Brasil. Estamos falando por cerca de um Arrascaeta por 9 jogos fora, 10 jogos fora, entre esses jogos muito importantes. Então é um Arrascaeta que vai precisar ficar fora de um tempo, nenhuma novidade. Algo que já poderia e já deveria ter feito anteriormente, mas infelizmente a forma do Flamengo planejar o seu futebol é uma forma muito de reação. O Flamengo ele é muito reativo. O Flamengo não antevê algumas situações. E inclusive agora tá parecendo um bando de bobo. Agora tá... Tinha que ter poupado antes, tinha, né? Agora parece que todo mundo pensava assim, mas era uma mentira. Uma mentira, todo mundo falava, bota, poupar pra quê? Aqui é Flamengo, não pode fazer teste, não é laboratório, não é pra observar, aqui é Flamengo, é meio que algumas pessoas traduzem aqui, é irracionalidade. Não dá pra entender que tava claro, né, tava óbvio, agora uma questão do adutor, que alguns profissionais falam que é uma questão até um pouco mais de colateral, desse problema dele do pubis, que foi arrastando, foi, e aí vai desencadeando, vai tendo desequilíbrios, vai sobrecarregando articulações, musculaturas e tá aí. Então o Arrascaeta ficando um longo período aí afastado, vai ser agora para se tratar desta lesão do adutor e paralelamente, né, obrigatoriamente também, a sua questão do pubis. Algo que já poderia ter sido visto anteriormente, mas por algumas irracionalidades não eram apoiadas e não foi feitas pelo Marcos Braz, por exemplo. Marcos Braz, que é o chefe ali, né, o vice-presidente do Flamengo, ele que comanda, ele que faz ali, né, orienta o departamento de futebol do Flamengo, falou ontem algumas questões, entre elas, né, de contratação e do Vitor Pereira. E ele fala que, abre aspas, hoje é, no caso ontem, né, hoje é quarta-feira, é muito difícil ter alguma alteração em relação à contratação até sexta-feira, que para nós é a data principal. E quando ele fala sobre o Vitor Pereira, ele falando, nós contratamos o Vitor Pereira para ser o treinador da temporada. É isso que a gente espera. Que ele complete a temporada de uma forma melhor do que começou. Por terminar pior, né, Marcos Braz? Fica complicado. E terminar igual, aí não vai terminar a temporada, né, o Marcos Braz? Isso é uma relação estranha, que é aquela relação de promessas de diretoria, de necessidade de treinador. A janela mais forte do Flamengo normalmente é do meio do ano, quando ele pega ali da Europa, aqueles caminhos que a gente já sabe quais são. Então, mas aí fica estranho, né, porque o treinador fica externando e falando, estamos aguardando os reforços. A diretoria faz o marketing para ela, para você, faz o marketing para você. Contratação internacional, vai para aeroporto, vai ter a reposição do fulano, né? E a gente vê que até o momento nada, vai tendo dificuldades, muitas dificuldades, algumas questões, né? Um pouco mais sobre a forma com que o Flamengo trabalha financeiramente e outras pela falta de planejamento, de antever, né? De analisar o mercado e ver algumas propostas. Bom, a gente vai falar sobre uma questão do calendário do Flamengo agora do mês de abril. A gente vai estar falando de 9 jogos. Ali no intervalo mais ou menos de 29 dias. O Flamengo está tendo luxo agora nesses dias, inclusive que deu algumas folgas, né? De ter uma intertemporada, de tentar trabalhar fisicamente, taticamente esse time, tecnicamente por consequência, algo que agora, a partir de agora, que vai começar as grandes competições, ele não terá essa oportunidade. A comissão técnica do Flamengo vai trabalhar agora daquela forma, né? Com que o calendário impõe. Vou trazer aqui para vocês uma questão para vocês entenderem sobre... dentro desses departamentos, isso que eu vou mostrar para vocês, isso tem painéis dentro dos clubes, tá? Na sala do Flamengo tem um painel muito semelhante a esse. Eu vou mostrar para vocês como é que é o calendário mostrando quais são as atividades que são feitas, como elas devem ser feitas. Existe dentro do futebol da questão da fisiologia que passa para o departamento médico do futebol, que passa para o departamento físico do futebol. A gente vai estar falando de futebol profissional, é isso que acontece. Vocês vão estar então sabendo da realidade. Sobre esse planejamento de como é feito recuperação, operação aquisitiva, recuperação, o jogo.
Dentro dessa questão de operação aquisitiva, eu não vou me aprofundar muito, porque senão já entra para um assunto um pouquinho mais complexo, até para o nosso entendimento demandaria muito tempo. A gente fala sobre a preparação dentro de morfociclos, da questão física da preparação do calendário, como é trabalhado, como é dosado isso, no aspecto de intensidade, como a gente vê até no calendário, né? Esse é o calendário. A gente vê no aspecto de tensão, de velocidade, de duração, inclusive de desgaste, né, emocional, né? São os propósitos ali, né? As construções musculares, né, e tal, ficou agrupado. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse critério para não ficar muito confuso aqui pra gente, mas de qualquer forma, então, a gente vai ter sempre essa ideia de recuperação, operação aquisitiva e recuperação. E nesse calendário que a gente vê do Flamengo, né, são 9 jogos, no intervalo de 29 dias, o Flamengo vai fazer esses 9 jogos no mês de abril. Eu vou colocar para vocês o que de fato acontece nesse painel. São essas bolinhas, como vocês podem ver, essas bolinhas, elas vão ilustrar algumas questões pra gente. O que a gente precisa entender, galera, é o seguinte: quando você acaba de fazer uma partida de futebol, você entra num período de recuperação. O que muito se falava sobre, tá fazendo um trabalho regenerativo, né? Regenerativo é uma palavra que a gente viu e leu bastante. Hoje em dia, né, os jogadores fazem esse trabalho regenerativo, mas trabalham na academia, quem jogou, quem não jogou vai pro campo, faz um trabalho ali que é um tanto que parcial, né, porque não tá com o grupo inteiro. Então a gente vai entender que após a partida é um trabalho de recuperação. Dia que antecede a partida, você faz, né, essa operação aquisitiva, você faz um trabalho físico, você faz um trabalho tático, mas com certas dosagens. Você pode aumentar um pouco mais a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a intensidade, diminuir a intensidade. É muito proporcional e é muito mais equilibrado. Então a gente usa uma questão um pouco mais moderada. E a livre, né, que seria a bola verde, que ilustra a bola verde, é o treino, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente quer e que muitos não gostam. Muitos, entre parênteses, jogadores. É de altíssima intensidade, é de altíssima velocidade, é de altíssima descarga emocional. É ali uma preparação completa. O que, teoricamente, o Flamengo tem a oportunidade de fazer durante essa intertemporada, durante esses 13 dias, mas que, né, com 4 dias de folga ali e tal, uns 9 dias teve essa possibilidade. Beleza? Então a gente vai ver como é a realidade, isso é uma realidade do calendário do Flamengo e como é trabalhado essa questão física. Então esse é o calendário e aí vamos colocar então as operações para a gente entender. O Fluminense joga então a decisão, né? Joga contra o Fluminense no dia 1º, no dia 2, evidente, é recuperação, não tem treinamento. Na segunda-feira, que deveria, né, de ter, aqui tem um planejamento do Flamengo viajar 2 dias antes. Né, o Flamengo vai fazer a sua estreia contra o Alcas na altitude, é a viagem, então já quebra, né, um pouco, e vamos então para o dia 4, o dia anterior, é uma bola laranja, porque é uma questão moderada, dia da véspera de um jogo, então não tem esse treinamento de alta intensidade. Faz o jogo contra o Alcas, retorna na quinta-feira, viaja quinta-feira, volta para o Rio, e na sexta-feira, aí sim, você consegue ter um treino, né? Esse treino com uma intensidade alta, com velocidade, uma questão bem para tentar simular, né, e emular o que é uma partida de futebol. Então no dia 7, na sexta-feira. Sábado já é algo moderado para a preparação para o jogo no domingo, dia 9. Dia 10, então, nos primeiros 10 dias, temos apenas um dia de fato, né, de um trabalho feito esse tático, intenso, né, e físico. Segunda-feira, pós-jogo, é recuperação, o famoso regenerativo, onde parcialmente alguns jogadores que trabalham, mas outros fazem apenas a academia. Terça-feira, que é a véspera do Flamengo, ainda tem a viagem, né? Aqui, esse laranja, ele poderia ser vermelho, porque ainda tem a questão da viagem, né? O Flamengo enfrenta o Maringá. Dia 13, pós-jogo contra o Maringá, viagem e recuperação. Sexta-feira, dia 14, véspera do jogo contra o Coritiba. Enfrenta o Coritiba no dia 15. Dia 16 é em casa, esse jogo contra o Coritiba, né? Dia 16, regenerativo. Dia 17, você tem essa oportunidade, mais uma vez, de fazer esse treino. É uma semana, é uma sequência que o Flamengo joga no Rio de Janeiro. Enfrenta o Coritiba e, em seguida, um jogo contra o Nublense, né? Pela Copa Libertadores, também no Maracanã. Consegue fazer um trabalho intenso, então é o segundo que a gente está falando em 17 dias. 18, véspera, é um moderado, tem um jogo contra o Nublense dia 19. Dia 20, regenerativo. Dia 21, véspera do jogo contra o Internacional, ainda tem uma questão entre 20 e 21 de uma viagem, então é algo bem moderado. Dia 22, jogo do Campeonato Brasileiro fora de casa. Dia 23, o regenerativo com a viagem. Dia 24, o treino, então é o terceiro e último dia do Flamengo de treinos, né, completos dentro desse cronograma do mês de abril. Dia 25, véspera do jogo decisivo da Copa do Brasil, né, o jogo da volta.
Dia 27, o regenerativo. Dia 28, a véspera do jogo contra o Botafogo. E dia 29, o Botafogo. E dia 30, então, obviamente, também, por consequência, é o regenerativo. Então, como a gente vê, já começa, apesar de ser o início do calendário, porque agora sim é o calendário do futebol brasileiro, né? Não tem nenhuma competição que é uma competição classificatória, né? É de fato a competição do Campeonato Brasileiro. Final dos estaduais, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente já vê no início uma necessidade clara de manejar, remanejar e de adaptar e readaptar algumas questões, sobretudo essas físicas e de treinamento. São 3 dias cheios, completos, com que você pode trabalhar dentro de um calendário de 29 dias, tendo 9 jogos, 3 dias de preparação que você pode fazer, e a gente vê vários regenerativos e vários moderados, muitas viagens também, mas é isso. O cenário é esse, e eu tô trazendo aqui pra vocês, isso vocês podem ter certeza, que tem um quadro dentro do Departamento de Futebol do Flamengo, com as ilustrações também, porque isso já deve ser planejado com antecedência. Antes de iniciar o mês, ele já tem esse desenho para saber sobre comissão, departamento médico, fisiologia, jogadores, todo mundo já sabe sobre isso. Tô trazendo um pouco mais para vocês entenderem. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.